Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. A gente só vai aguardar mais alguns instantes para que as pessoas vão entrando, tá bom? E eu peço por gentileza que nos avise aqui caso a imagem ou o áudio esteja ruim, porque a gente vai arrumando enquanto a nossa convidada não chega, tá bom? Bom, me apresentando rapidinho, eu sou a Bruna e hoje nós vamos falar sobre responsabilidade social em meio à pandemia. E dando um spoiler já no início do mês, durante os próximos dias nós teremos muitas outras temáticas, muitos outros conteúdos quanto ao tema. Então, se você não sabe sobre responsabilidade social, ou você tem dúvidas, ou quer se aprofundar sobre o tema, continue acompanhando as nossas redes sociais, tá bom? Que a gente terá muito conteúdo rico para passar para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, pessoal, quanto ao tema, coloque aqui no chat pra gente, tá bom? Que a gente vai respondendo no decorrer da nossa conversa aqui com a Eva e a gente vai tirar a dúvida de todo mundo. Eu acredito que ela já esteja online, então eu irei convidá-la aqui rapidinho, mas primeiro eu quero apresentá-la. A Eva, ela é diretora de marketing e responsável pela conscientização e impacto social dentro da Aiblest Digital Security, que é nossa parceira desde 2018, e a gente vai ter uma conversa muito rica com ela agora sobre responsabilidade social. Só um momentinho, pessoal, que não está indo. Aí. Só mais alguns instantes, enquanto a Eva se conecta. Agora sim. Aí. Tudo bem, Eva? Boa Pronto. tarde. Boa tarde, tudo bem e você? Tudo Aqui. ótimo. Primeiro, já quero agradecê-la por estar aqui, ter aceito o nosso convite de bater um papo aqui nessa tarde conosco, tá bom? Seja muito bem-vinda, estamos muito contentes de tê-la conosco. Nós é que agradecemos, em nome da Aiblest, pela oportunidade de estar junto com vocês, parceiros já de longa data, né? E que a gente tem a possibilidade de criar, de fazer vários projetos em conjunto. Então, está sendo muito legal para a gente. É uma das preocupações que nós temos aqui. Para nós também é muito importante tê-los conosco. Antes da gente começar o nosso papo do nosso tema de responsabilidade social, gostaria que você apresentasse um pouquinho para todo mundo que está nos assistindo sobre a empresa, falar um pouquinho sobre vocês para que todo mundo tenha conhecimento. Muito bom. Bom, a Aiblest, ela é uma empresa especializada em segurança digital e a gente brinca que se a gente juntar a experiência das pessoas que trabalham conosco focados em segurança digital, a gente tem mais de 300 anos aí de experiência em conjunto. É uma empresa jovem, bastante tempo, várias pessoas focadas, né? Sim. Hoje nós somos em torno de 50, um pouco mais de 50 pessoas, e 10% disso é administrativo e o restante todos especializados em segurança digital. Legal. Então, a gente tem como propósito, como compromisso, né, uma sociedade mais segura. E como a gente faz isso? Engajando os nossos colaboradores a acordarem todos os dias por uma sociedade mais segura. Então, não importa o que eles façam, se é o financeiro, se é o RH, se é o marketing, enfim. Mas o que é que de segurança cada um deles tem de preocupação com o mundo. Esse é o nosso propósito principal. Isso é muito legal. Muito legal mesmo. E nós atendemos segmentos, né, de vários segmentos. Na verdade, os nossos clientes geralmente são pessoas que estão compromissadas e interessadas em tornarem seus ambientes mais seguros ou evoluírem numa maturidade de segurança. Sim. Então, nós temos, numa maior parte, empresas financeiras, varejo, muitas de serviço, saúde agora, principalmente aumentou muito nessa época de pandemia, clientes de saúde, aliás, assim, enfim, né, esses são os que mais se destacam, mas os nossos clientes são todos aqueles, indústria principalmente, né, também, os nossos clientes são todos aqueles que se preocupam com a evolução de maturidade de segurança e que principalmente se preocupam com processos, tecnologia e pessoas,
como um todo. Perfeito. Muito obrigada, Eva. E falando um pouquinho do nosso tema, né? Como que foi pensado para vocês a implementação, né, da responsabilidade social? De como que ela foi implementada, como foi pensado nesse processo e qual a importância, né, do desenvolvimento da responsabilidade social na Agros? Sim. Como eu comentei no início, né, todos nós somos especialistas em segurança. E a gente, numa reunião estratégica, né, há alguns anos atrás, nosso projeto tem cerca de 4 anos, mas todos nós, isoladamente, líderes, né, na Aiblis, tínhamos já um contexto de responsabilidade social solo em ações que nós participávamos. E aí, numa reunião estratégica, pensando, mais ou menos nessa época, pensando no planejamento da empresa, o que a gente iria fazer diferente no ano seguinte, para que a gente pudesse ter profissionais mais capacitados dentro de casa em relação à segurança da informação. Não é só o hard skill, mas a importância do soft skill. O que isso quer dizer? Capacidades técnicas você consegue treinar muito fácil. Mas os jovens muitas vezes chegavam para o nosso ambiente e não entendiam o que era o propósito da Aiblis de uma sociedade mais segura, não importa o que você faça dentro da Aiblis. E aí a gente falava assim, o que a gente então precisa fazer? Porque a gente gasta um tempo enorme e esse tempo é super válido gastar, né? Mas a gente gasta um tempo enorme pegando alguém do mercado que é muito bom em segurança, muito bom em analisar a vulnerabilidade do cliente, mas como é que ele coloca isso no coração, na essência? Não é fazer por fazer. E aí a gente falou assim, bom, então vamos para a faculdade. Vamos fazer um passo anterior, antes de contratar o profissional, vamos para a faculdade falar de segurança. Aí a gente se deu conta que é tarde. Aí demos um passo anterior, então vamos lá para o ensino médio. É tarde. Porque a gente caiu naquele momento em que a conversa divaga, né? Tá todo mundo discutindo e que a conversa, a discussão divaga um pouco, e a gente parou e nós temos filhos. E os nossos filhos, mesmo crescendo no contexto de segurança que nós estamos, eles nos trollam. E, né, a palavra do momento é trollar, né? Exatamente. Eles nos trollam a todo momento. E eles nos testam a todo momento. Eles acham que pegar um celular e com o dedinho rápido ali é nativo deles. Eles vão eles agem muito na intuição. E a gente fala assim, bom, olhando para os nossos filhos, que nos trollam, que fazem o que fazem, que nos testam, num contexto porque nós estamos envolvidos num contexto de segurança, imagine quem não está. E aí a gente juntou esse propósito de falar de segurança digital para crianças, porque a gente prepara um mercado. Se a gente tem um propósito de uma sociedade mais segura, a sociedade envolve a todos. Então nós criamos o projeto de responsabilidade social chamado Sec4Kids, que ele tem 4 fases. A primeira fase é a primeira infância, porque nós vemos crianças que às vezes nem nasceram ainda, né? Estão com um perfil no Instagram, não é, né, não estamos aqui numa discussão que a internet é ruim, enfim, não, a internet é uma rua pública, é uma rua digital que oferece da mesma forma que a nossa rua aqui, a avenida da nossa casa, muitas informações boas e muitas informações ruins. E a gente precisa ter o discernimento. E a gente fala para as crianças de ter a malícia, de saber diferenciar o que é um e o que é outro. Por que isso? Porque seria muito cômodo, como uma empresa que só visa lucro, deixar que o circo pegue fogo, porque aí eu vou ter muito trabalho. Na verdade, não é assim que a gente pensa. Se eu não construir um futuro melhor, um futuro consciente, sensibilizado desde agora sobre segurança da informação, eu vou ter sim muito trabalho, mas eu vou ter muito problema porque a gente não vai dar conta. E vão ter problemas que a gente vai perder. Então a gente vai perder um grande profissional lá na frente porque ele se suicidou por causa de um cyberbullying.
Então, foi pensando nesses Muitos quesitos. problemas, né? Sim, sim. Então, nós criamos o Sec for Kids para sensibilizar desde a primeira infância, passando pelos jovens, pelos pais dos jovens e pelos sêniores. Então, são 4 fases que o projeto abrange. Perfeito. Já já a gente vai esgotar um pouquinho Explorar um mais o pouquinho Sec for mais. Kids, porque é um projeto Tá bom. incrível. E a gente falando também sobre a responsabilidade, na sua visão, o quão é importante as empresas e nós também, enquanto cidadãos, termos essa ideia de prática e promoção da responsabilidade social. Qual que é a sua visão sobre isso? Eu trabalhei em várias empresas, né? E o que difere na sociedade, a prática da responsabilidade social traz, em primeira instância, de que uma empresa, ela não é apenas uma instituição financeira, uma instituição corporativa, um CNPJ. Quando uma empresa pratica a responsabilidade social, ela começa a humanizar tudo aquilo que ela faz. Porque no final do dia, quem entrega a produção de uma fábrica são pessoas. Quem fecha negócios são pessoas. Quem vende o produto são pessoas. Então é importante colocar sempre as pessoas no centro da questão, que o lucro vem como consequência, a expansão vem como consequência. Então, pensar na responsabilidade social é pensar de que como é que o meu negócio faz diferença para o mundo e pensar nas pessoas que vão consumir também aquele meu produto. É colocar pessoas no centro da questão. Sim. E aí, voltando um pouquinho também você falou sobre os 4 passos, né, do Sec for Kids, que é esse projeto voltado para as crianças. Pode esgotar um pouquinho mais para a gente? Como é que ele funciona? São desenvolvidas nas escolas? Como que é o passo a passo? Como que a gente vai progredir? Nós temos um site, hoje, dentro do nosso site corporativo. Então, se vocês puderem depois, é aiblis.com.br/responsabilidade social. Posso até colocar aqui daqui a pouco. Neste site tem a primeira fase, que é uma contação de histórias. Então, nós pegamos uma historinha lúdica, nos inspiramos nas histórias infantis, dos clássicos da história infantil, e escolhemos um João e uma Maria, que é um nome simples, que chega em todas as crianças, não importa sexo, gênero, escolha, religião, enfim. E nós trouxemos para essas crianças para a cidade, deixamos elas super conectadas, a Lari colocou aqui no chat já, obrigada, Lari. A Lari da minha equipe, obrigada, Lari. E essa contação de histórias leva as crianças numa linguagem lúdica para uma jornada em que hoje é a realidade das crianças. Então, para cada fase, a gente usa o tom de voz, a linguagem que a gente quer que a mensagem chegue. Então, para uma criança, na primeira infância, e até 11 anos de idade consomem esse material. Se bem que, quando a gente faz algumas experiências em empresas, por exemplo, se os pais estão juntos, os adolescentes também consomem. Se os adolescentes estão sozinhos, eles falam, isso é bobeira, é coisa de criança. Mas para eles também, respeitando esse momento deles, que é um momento de desafios, a gente tem criado um jogo, está desenvolvendo um jogo que os desafie a alcançar, pensando na linguagem que eles precisam. Então, a primeira fase é uma dinâmica de contação de histórias. Quando nós fazemos isso em escolas, em eventos de segurança também, que os nossos clientes podem levar os filhos, a gente também faz dinâmicas de quebra-cabeça, de dominó, de palavra cruzada, fazemos várias dinâmicas com eles para interagir sobre segurança. Mas o coração da primeira fase é uma contação de histórias de forma lúdica. Ela normalmente leva de 20 a 30 minutos, onde nessa contação de histórias, que vocês podem ter acesso aqui no site que a Lari passou, você tem 5 pontos altos da aventura. Então a gente explora ali
a utilização saudável da internet, cyberbullying, quando respeitar o outro, olhar o outro com o mesmo olhar que você gostaria de ser olhado, a exposição, fala de uma forma muito sutil sobre privacidade e a nova lei de proteção de dados pessoais, que é a LGPD, para que a criança já tenha no mindset dela o que é privacidade e o que é LGPD. E o que é isso que todos os adultos estão falando? Falamos do check-in, de como se portar nas redes sociais, falamos sobre a idade necessária, porque a classificação etária, ela não em jogos, em programações, em filmes, enfim, em aplicativos, ela não veio para ser uma censura. Ela veio porque é o necessário para que aquela conexão cognitiva de cada idade possa assimilar, digerir e tirar o melhor proveito. Então, derruba um pouco esse tabu da censura. E chama os pais também, na última cena, que a mãe, vou dar um spoiler, né, que a mãe vai lá e ajuda as crianças no meio da jornada, a responsabilidade dos pais, e aí eu vou dizer aqui de responsáveis, né? Os responsáveis são todos aqueles envolvidos com a educação de uma criança. Sejam os educadores, sejam os monitores, pais, avós, tios, padrinhos, primos mais velhos, enfim. Aquele que está ali no dia a dia. Então, esses são responsáveis, porque até mesmo a babá, a mãe sai para trabalhar e a criança fica com a babá, para dar conta em algumas atividades, ela pode, não estou dizendo que isso acontece, é um caso, tá? Cada caso é um caso. Mas ela pode, por exemplo, os adultos em geral estão numa fase que eles estão terceirizando a educação das crianças para um aparelho digital. E eles se esquecem que muitas vezes se eu soltar, eu tenho uma filha de 9 anos, se eu soltar na mão da minha filha o meu celular, com a minha conta do YouTube, ela está com acesso à minha conta digital, ao meu perfil de adulto. E ela vai ter acesso ao que eu, adulto, tenho acesso. Então, os pais têm a falsa impressão de que soltar o celular na mão da criança, que a criança está aqui em frente a ela, ela está segura. Ela não está segura. Está exposta, né? Ela está exposta ao conteúdo do pai. E aí eu toco numa ferida que é bem importante. Se eu digo, e eu faço uma analogia, que a internet é a minha rua digital, e que na rua digital eu tenho acesso a tudo de legal e a tudo de ruim que a rua tem, assim como a internet, então quando eu solto o meu veículo de locomoção, que é o celular, na mão de uma criança, com o meu perfil, eu não estou dando a chave do meu carro para a criança dirigir na rua? Sim. É isso que a gente precisa tomar todo o cuidado. Então, pleno da criança, né? Sem essas Exatamente. Então, são todos esses temas... Desculpe, cortar um pouquinho. Não, que isso, por favor, pode continuar. São todos esses temas que nós abordamos com a visão de quem tem joelhos ralados com segurança. Eu, por exemplo, sou uma das pessoas hábeis que tenho 20 anos de experiência em segurança digital. Os outros gestores, as outras pessoas envolvidas também com o projeto e com o funcionamento da Habilis como um todo, também tem mais ou menos isso. Então a gente já viu de tudo acontecer, e a gente já viu vários marcos acontecerem. O advento do celular, da mobilidade, em que a nossa vida está aqui. Experimenta ficar um dia sem o celular. Parece que você está pelado, né? Parece que você saiu sem roupa na rua. É muito estranho. Então, a nossa vida está aqui dentro. Então, se eu dou para uma criança sem a devida... Não é um controle, mas é um acordo parental que a gente propõe aos responsáveis. Sim. Então, a gente leva isso para escolas, leva isso para empresas, leva isso até mesmo para os nossos clientes como um passo inicial em conscientização.
A AIBLES tem um programa de conscientização de pessoas, que é um programa que é fundamental para o que a gente faz em relação à segurança, que envolve mudar a cultura das pessoas e olhar a segurança como algo que é para a vida delas. Sim. E não aquele profissional que a gente não chama nem para tomar um café e nem para almoçar porque ele não me deixa acessar o Facebook no horário de trabalho. Então, Sim. A gente consegue olhar que o profissional da segurança ele está ali para fazer com que a segurança aconteça, com que o negócio aconteça. Essa é a permissividade que a segurança propõe. Então, se hoje o ambiente da Abrinq cai, quantas pessoas ficarão sem informação enquanto o ambiente da Abrinq está fora do ar? Por causa de um problema de segurança. E não é porque eu não quis que o funcionário X ou o colaborador X acessasse o Facebook. Faz parte do dia a dia dele mesmo. É fundamental. Né? A gente vive numa sociedade tão acelerada, tão rápida. Será que não é mais fácil focar naquilo que eu preciso entregar do que eu perder o meu tempo? Não perder, né? Mas sim, as divagações do que não é necessário. E eu estou causando um prejuízo para a empresa. E se eu recebo no meu e-mail corporativo um link que eu não estava esperando, mas era uma promoção, parecia irresistível, principalmente agora, pessoas em época de Black Friday, Black November, grandes compras, Natal, enfim. Tomem muito cuidado com as grandes promoções. Você pode receber um e-mail perfeito de um grande varejo, mas se você nunca se cadastrou naquele grande varejo, é algo que a gente precisa prestar atenção. Então, o projeto como um todo, ele visa olhar a internet, cuidar da internet de forma segura e usá-la de forma saudável desde pequeno. E aí eu volto àquele ponto, só finalizando essa do varejo, né? Se eu recebo um e-mail que eu não fui cadastrada na loja, de repente eu recebi uma super promoção por e-mail, e eu clico naquele e-mail, aquele e-mail pode ser uma fraude, eu caio numa fraude e boto todo o sistema a perder. O que está mais comum agora na internet são os ataques de ransomware, que são os sequestros de dados. Então, uma vez que você clicou num link que você acha que é legal, ele, enquanto você está ali olhando alguma cena que ele te leva a dispersar ou prestar atenção, ele está criptografando, ou seja, embaralhando todas as informações da sua máquina, todas as informações do acesso à rede que você tem do seu trabalho, e ele vai como água se espalhando por todo o ambiente, e ele compromete todo o sistema da empresa criptografando, então ninguém consegue acessar mais nada. E aí o fraudador começa a pedir um resgate eletrônico em bitcoins, enfim, em troca daquela informação. Só que eu já adianto uma coisa, vou ser bem spoiler para vocês, antes de vocês caírem num golpe desse. Eles nunca vão soltar, nunca o resgate vai ser completo. Você vai ser sempre refém de pagar e não vai ter a informação que você precisa. Então, antes desse transtorno todo acontecer, ou como cupons de empresas de cosmético que estão lançando um produto X de beleza, e aí você recebe aquilo pelo WhatsApp, porque a sua amiga mandou, mas a sua amiga não sabe que ela também caiu. Então, a sua amiga clicou ali manda para vocês, distribui entre as amigas um cupom, você coloca todos os seus dados, tem o seu celular comprometido, e enquanto isso, todos os seus dados foram roubados, e o fraudador se passa por você, nas suas conversas de WhatsApp principalmente, porque ele vai ter acesso a tudo, vai saber qual é o dialeto que você usa com todos os seus contatos e começa a pedir dinheiro para aquelas pessoas em seu nome. Até você conseguir resolver isso, é uma dor de cabeça, várias pessoas caem. E se você for uma pessoa legal, então aí que as pessoas vão pagar, porque vão achar que você realmente está precisando. Então a gente brinca, mas são assuntos que a gente precisa ensinar para as nossas crianças desde cedo,
porque essa geração nasce extremamente conectada, o pensamento delas está na ponta dos dedos, elas saem clicando no touch em tudo, porque é tudo muito intuitivo, e tem um agravante da ansiedade. É uma geração que quer tudo para ontem, então eles não respiram para entender se aquilo é bom ou se é ruim. E tem acesso à vida de outras pessoas que já tem tudo pronto, muitas vezes. E aí aquela ansiedade de conquistar o seu também, né? Sim. Enfim, e aí eu ia te perguntar da importância do trabalho com as crianças, mas você esgotou bastante aqui, que é importante você trabalhar esses 4 passos a partir da infância, né? Porque vocês voltaram, você contou a trajetória, que vocês voltaram um passo atrás, que era trabalhar na universidade, né? E vocês foram percebendo nessa articulação que era necessário trabalhar na primeira infância, né? Para começar lá do iniciozinho, para que ele tenha consciência do que ele está fazendo e saber o momento certo, né? De cada etapa da sua vida. Muito legal. Tem um fator ainda que eu gostaria de complementar ainda neste comportamento, que é o comportamento dos pedófilos. A gente trata como monstros, mas esses monstros podem estar lá na floresta, né, se passarem por perfis falsos para entrarem em jogos, se passarem pelas crianças com a idade delas, mas muitas vezes esses jovens, esses monstros estão aqui ao nosso redor, ao redor dos jovens, ao redor das nossas crianças, ganham a confiança delas, e o comportamento do pedófilo, principalmente, ele mudou. Antes, o pedófilo fazia bancos de imagens e compartilhava aqueles bancos de imagem ali para satisfazer as suas necessidades. Hoje não. Hoje, o material de insumo de um pedófilo é um videozinho de uma criança inocente abrindo um pacote de um presente e aquela cruzadinha de coxa daquela criança que apareceu um pouco mais ali do vestido, o minuto exato dessa cruzadinha de perna no vídeo é um insumo para que o pedófilo diga na timeline da criança, o doce está no minuto exato, no minuto 2.22. E aí você começa a observar na timeline daquela criança que começa a receber várias curtidas de pessoas que não fazem parte do convívio dela. Então, homens do mundo inteiro, perfis do mundo inteiro, os perfis mais diferenciados possíveis, estão ali curtindo, dizendo, ai, como você é linda, ai, como você é fofa, ai, que gracinha, ai, que amor. E aí continuam propagando os minutos exatos daquela cruzadinha de perna inocente que virou um artefato. Então, nosso recado, assim, pais, responsáveis, cuidado com a classificação etária. A classificação etária para uma criança, ela é coisa séria. Então, o volume de vídeos que o YouTube, por exemplo, recebe a todo instante, é impossível fazer uma acurácia de que aquilo realmente é classificado, existe uma engine ali, uma inteligência ali atrás, mas, convenhamos, é impossível acompanhar a todo momento que todos os vídeos que vão para o ar são vídeos que realmente são classificados para crianças. Então, prefira o que é classificado para elas e pais. Olhem primeiro, né? Façam uma sabatina com as crianças. Tem um videozinho rolando na internet de um menino que ele está desesperado porque a mãe dele tirou o crédito de um jogo que ele comprou. E que ele fala, mãe, pelo amor de Deus, não tire os diamantes de lá. Assim, é um estudo de caso para a gente de vários temas. A exposição da criança, o acesso à compra de um aplicativo, que isso deveria estar só para um adulto fazer, o quanto ele tenta manipular a mãe ali pela pressão e o desespero de perder os joguinhos, né, os pinzinhos. Nunca se teve tantas crianças ansiosas, nunca se teve tantas crianças com problemas de depressão, nunca se teve tantas crianças com problemas de ler, nunca se teve tantas crianças com problemas de visão, nunca se teve tantas crianças com problema de postura, de coluna, nunca se teve tanto. Principalmente quem passou por essa pandemia. Sim. E falando até na pandemia, em que todo mundo teve que ficar em casa e tudo mais, e aí essa exposição, né, à internet.
Como que vocês se adaptaram para o desenvolvimento do projeto? Ou até das ações de vocês, né? Como que foi esse processo, até pensando de adaptações para novas demandas que podem ter surgido nesse período? Como foi esse processo para vocês, seja do Seek for Kids ou algum outro que vocês desenvolvam? Para a Iblis como um todo, o home office sempre foi uma realidade. Né? Então, eu, por exemplo, vou alguns dias da semana para o escritório, mesmo antes da pandemia, porque a gente tem profissionais espalhados pelo mundo inteiro. Então, o home office para a gente foi super tranquilo. Mas a gente percebeu que vários dos nossos clientes tiveram sérios problemas, porque primeiro eles precisavam fazer a mobilidade do ambiente corporativo para dentro de casa. Sim. E aí depois eles tinham que tratar a exposição dessas informações dentro de casa, do compartilhamento entre trabalhar e o filho ter que estudar no mesmo computador, enfim. Durante essa pandemia, nós construímos alguns materiais, nós ajudamos alguns dos nossos clientes a conscientizar sobre a importância de separar o trabalho remoto, ou não separar, mas olhar o que era o trabalho remoto, o que era a aula remota, o que é a criança entrando na live. Claro, todos nós, depois que passamos esse período, ficamos muito mais tolerantes com algumas situações. Não dá para controlar que o vizinho está fazendo obra. Não dá para controlar que o cachorro quer entrar na live. Não dá para controlar que a criança vai passar atrás da live. Então, existem algumas coisas que a gente se tornou um pouco mais tolerante, mas que, em relação principalmente às crianças, foi importante que a gente pudesse ter um olhar mais crítico, porque a aula remota, pegar o exemplo da minha filha, a idade dela, o tempo de tela específico para a idade dela e saudável são 2 horas por dia. Mas ela teve acesso, chegou a dias de ficar 8 horas. E a reclamação de dor de cabeça, um olhar de panda, né? Porque ficava fundo aqui, o cansaço era inevitável. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos ficar na frente do computador somente o que é necessário. Precisa ficar as 4 horas da aula? Precisa. Mas vamos acordar entre as mães, por exemplo, entre os professores, de entre uma aula a outra, a criança levantar, brincar de gatinho, de se espreguiçar, coçar o olhinho, ir lá lavar o olhinho. Então, cada uma dessas coisas foram importantes para aliviar o tempo de tela. Sim. E assim, acabou a lição de casa, que também era numa tela, então vamos fazer qualquer outra coisa que não seja na tela? Se já teve um tempo de exposição e a gente sabe o quanto isso é nocivo, então vamos fazer alguma outra coisa. E assim, eu sei que não é fácil, gente. Eu sou mãe solo aqui, né? Sou eu e minha filha. Sei o quanto foi complicado e é complicado a situação das aulas remotas concorrendo com uma reunião em que eu estou com algum cliente. Mas se nesses intervalos a gente puder fazer qualquer outra coisa que não seja online, para descansar o olhinho da criança, para descansar a mente da criança, para que ela possa fazer alguma outra brincadeira, mesmo que isolada, é melhor. É uma situação difícil. Talvez a gente tenha que estudar de novo agora qual é o melhor tempo de tela, mas o quanto a gente puder tirar as crianças do excesso, para não ser... O excesso continua sendo prejudicial. Então, mas a gente não pode jogar pedra na internet, porque foi quem nos salvou durante essa pandemia toda. Então, ser um pouco mais... Sim, é ser mais seletivo. Eu acho que a experiência que esse período nos trouxe é ser mais seletivo. Isso é importante. E ainda, pegando o gancho da pandemia, vocês continuaram desenvolvendo as ações de vocês, né? Então, qual que é a importância, né, de ser uma empresa que, mesmo durante a pandemia, continuou desenvolvendo as ações? Porque já tem inúmeros artigos publicados que, em momentos de crise, muitas vezes, a primeira coisa que para é a responsabilidade social das empresas. E não ter esse olhar cuidadoso, que é muito importante continuar desenvolvendo. Então, como é que foi para vocês? Como que você vê o impacto, né, de continuar desenvolvendo a responsabilidade social perante esse momento?
eu acho que a gente intensificou mais ainda o projeto de responsabilidade social, porque até então nós fazíamos algumas coisas online, mas a maioria delas nós fazíamos presencial. Então, o que a gente ganhou do tempo de deslocamento e o quanto a gente pôde suportar de dar suporte, né, de ajudar várias empresas, inclusive corporações, que usaram a própria responsabilidade social para que a mensagem chegasse de forma lúdica aos seus colaboradores. Então, a gente trabalhou muito mais. Então, o que a gente tinha de planejamento, por exemplo, de 14 webinars num ano, nós fizemos em um mês. Então, foi muito intenso, muito. Agora, no mês das crianças, nós fizemos também, algumas empresas nos chamaram para fazermos Kids Day com o projeto de responsabilidade social, e nós fizemos mais de 10 Kids Days em corporações fora as organizações que a gente falou, e escolas também, que abriram as portas para a gente. Então, o online, de novo, né, a gente não vai tacar pedra na internet, mas o online facilitou muito a nossa vida. Que legal. Então, porque se tornou mais acessível. Pretendemos continuar com esse modelo, porque super funciona, e é uma forma, nada melhor do que dizer, é uma comparação muito meio boba, mas a gente se cura de uma mordida de cobra com a vacina da cobra. Sim. Então, nada melhor do que usar o próprio meio como a internet para divulgar como usá-la da melhor forma. Sim. E aí mitigar as mazelas, né? Exatamente, mitigar as mazelas, exatamente. Vamos passar só um pouquinho, uma pausa aqui das nossas perguntas. Vamos ver se tem alguma no nosso chat, para que a gente possa também responder as questões das pessoas que estão nos assistindo. Eu vi que a Juni havia colocado uma aqui. Deixa eu só achar. Aqui. Como as empresas podem despertar esse olhar para a responsabilidade social e começarem a praticá-la ainda durante a pandemia? Pegando o exemplo na nossa responsabilidade social, ela está muito pautada no nosso propósito. Então, a primeira coisa para criar uma responsabilidade social é identificar qual é o seu propósito. Se a empresa ela só existe para vender, 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 mas não tem um propósito atrás disso, dificilmente ela vai ter um fôlego, uma bagagem, um olhar para a responsabilidade social. Então, o primeiro passo é identificar o seu propósito. E daí construir uma responsabilidade social em cima deste propósito para ampliar os olhares. Né? Foi o que nós fizemos e que deu muito certo. E começar é começar, gente. Eu falo muito disso, que assim, antes eu falava assim, eu quero ter dinheiro para construir uma fundação. Que seja você mandar uma mensagem carinhosa, uma mensagem que traduza o seu propósito. É construir uma página ali adicional ao seu site e trabalhar a responsabilidade, qual é o seu propósito ali. A Brink dá essa assessoria muito bem. Então, tá aí alguém que pode ajudar como construir isso, né? Então, vocês são ótimos em fazer isso, mas antes de procurar vocês, é importante saber qual é o propósito. Primeiro, ter esse olhar para dentro, né? Ter o olhar para dentro, olhar pessoas como pessoas, praticar uma inclusão de verdade. Né? Então, são esses itens que são alicerce de uma responsabilidade social efetiva. E a pergunta da Juni já me traz a outra, que é no sentido de como as empresas, né, o que elas precisam para serem socialmente responsáveis. E você trouxe alguns pequenos pontos. Começar a olhar para dentro, para desenvolver pequenas coisas, porque eu acho que em muitos momentos se tem a ideia de que tem que ser algo grandioso. E não é. Né? A própria cultura da empresa. Exato. De olhar para as pessoas que trabalham lá, enfim. Exato. Para esses pequenos pontinhos que podem fazer a imensa diferença, né? E aí, se você quiser também já dar uma dica para quem está nos assistindo, quem queira começar, seja desde grande a pequenas empresas, o que você falaria para um olhar assim mais cuidadoso, para que elas possam começar, enfim, às vezes está pensando e despertou uma vontade assistindo a nossa live?
dê o primeiro passo. Não ficar pensando, a gente não sai do lugar. Pensa, mas dá o primeiro passo, né? Identifica seu propósito, o que eu quero fazer diferente no mundo. Então, como eu posso fazer diferente no mundo? E vai lá, piano, piano. Quando você vê, cada passinho que você der carinhosamente, já transformou o trabalho em muito grande. O Sec for Kids, por exemplo, eu ficava ali pensando, o que a gente vai fazer? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Fui atrás de vários cartunistas, de vários desenhos animados que as crianças gostam, né? E que tentei me afiliar a eles, mas eles tinham o propósito deles construído. Até um belo dia eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu não preciso de nenhum desenho famoso para a mensagem que eu preciso passar. Então, vamos fazer nós mesmos. E eu estava tomando banho, a cena foi muito engraçada. Eu estava tomando banho e, de repente, veio a historinha na minha cabeça. Falei, é isso que eu preciso falar. Eu já sei o que eu preciso falar. Então, eu vou procurar alguém que desenhe para mim, dentro de casa, e que a gente construa isso. Eu posso passar a mensagem com as ferramentas que eu tenho. E foi o que a gente fez. Né? Pegou uma pessoa que os créditos estão ali no final das pessoas que trabalharam com a gente. A minha filha trabalhou. Eu testei nela. Falei, funciona. Olha só, mamãe quer contar uma historinha para você. E aí, você gostou da historinha? Nossa, mamãe, que legal. E se funcionou com ela, vou testar com mais meia dúzia de amiguinhas. Funcionou. Então, assim, deu o primeiro passo, teste, eleja algumas pessoas para trocar ideias. Então, a gente teve a Super Fran, que trabalha conosco, minha filha, elas pintaram o projeto. Se vocês olharem, ele é pintado à mão. Aquilo não é digital. E a gente escaneou e montou o material. Teve uma outra pessoa que validou a escrita, né? Mas é assim que surge. Vem uma grande ideia, bote com as ferramentas que você tiver na mão. E vai crescendo. As startups usam muito o conceito do MVP. Então, faça o mínimo viável, né? No primeiro passo, segundo passo, e vai elaborando conforme as necessidades vão aparecendo. Sim. Por exemplo, a gente construiu a primeira fase da contação de histórias, e a segunda seria a dos jovens. Mas a gente deu um passo atrás, porque numa dessas contações de histórias numa escola, as crianças tiveram acesso a Momo, que foi é que agora a gente está na era do Homem Palhaço, né? Mas são alguns dos desafios. É Homem Pateta, verdade. É que ele tem um negocinho de palhaço, é Homem Pateta. Obrigada, minha filha está aqui como dando suporte, né? Porque ela conhece o projeto de cor e salteado e ela é a protagonista dele também. Mas cada hora aparece um desafio diferente para nós pais de amedrontar as crianças e fazer com que elas se calem, que elas virem reféns de ameaças. Então, a Momo ameaçava, fazia desafios, fazia as crianças, entre elas, fazerem desafios. Muitas delas se enforcavam, enfim, vários desafios pesados. E elas não podiam contar para os pais, porque se elas contassem para os pais, a Momo ameaçava de que os pais seriam mortos. Então, se para nós adultos receber uma ameaça é algo chocante, imagine na cabecinha de uma criança. Então, a gente inverteu, porque estávamos nessa escola fazendo a contação de histórias, os pais estavam juntos, e no momento em que a gente contou, e que uma criança se sentiu confortável, ela disse, eu tive acesso ao Momo. E ela e toda a escola. E a escola não conseguia entender por que é que as notas tinham caído, o rendimento tinha caído, as crianças não dormiam direito, e eles estavam investigando e não conseguiam tirar. Nessa dinâmica, a gente conseguiu identificar, e uma das mães veio para mim chorando e falou assim, mas você trabalha com tecnologia, você tem facilidade de identificar, eu não. E aí eu falo, mamães, papais, responsáveis, os valores não mudaram. A gente não precisa saber de tecnologia para a gente estabelecer uma comunicação com os nossos filhos. E a gente precisa estar mais próximo deles.
saber o que eles estão sentindo, se eles estão sentindo, sofrendo alguma pressão. E é somente a informação, é saber o que eles estão acessando. Na historinha, a mãe conta, na historinha, a mãe consegue salvar as crianças do ambiente virtual, né, criado ali, que elas caíram na armadilha, porque ela tinha essa cumplicidade de comunicação com as crianças. Então, ela identificou que alguma coisa estava errada. Ela foi investigar, ela foi olhar. Então, é importante ter o seu computador, o acesso da criança na sua frente, mas também ter um controle de paz. Procure saber sobre configuração de privacidade em todas as aplicações. Todos os principais sistemas tecnológicos têm essa configuração de privacidade para as crianças. Então, é importante que, voltando ali para o que a gente quer entregar, para a gente é importante ter pessoas saudáveis hoje, para que no futuro a gente tenha grandes profissionais contribuindo para uma sociedade mais segura e que o nosso legado seja trabalhado, seja eterno. Uhum. Você trouxe um ponto importante, que no início da sua fala você disse que muitas vezes você sente que a educação, por exemplo, foi terceirizada. E aí você fala aqui que a comunicação é muito importante. Então, se comunicar com as crianças, né? Ter esse momento de fala com elas, essa sua fala foi muito legal. De não terceirizar e ter esse momento comunicativo mesmo. Tanto que no final a mãe é salva. Perfeito. Exatamente. Vocês sentiram muitas dificuldades na implementação da responsabilidade social? Não. Na verdade, a gente sentiu um pouco de dificuldade com algumas escolas que talvez não estavam no momento delas preparadas para ouvir. Então, elas diziam assim, não, isso não é o tema que a gente quer agora, nunca teve esse problema aqui, então deixa para lá, a gente não quer falar disso agora. Essa foi a única resistência que a gente encontrou de levar a mensagem. Mas implantar o sistema como um todo, como isso já estava engajado na gente, né, tem ferramenta importante, justamente porque as pessoas precisam comprar. Então, o board precisa comprar a ideia, precisa vir de cima a baixo, e que todas as pessoas possam comprar a ideia internamente para que o projeto tenha fundamento e que ele tenha estrutura. Senão, a gente não teve dificuldade nenhuma. Que bom. E mais uma pergunta, Eva. Para você, o que você identifica de ponto positivo, né, de benefícios para a empresa, por ela desenvolver a responsabilidade social? Até em quesito de reputação mesmo, vocês conseguem mensurar isso? Mensurar, não, mas a gente, assim, não com números específicos, mas a gente sente uma pessoa que vai contratar de nós, ou vai contratar de um concorrente, e ele conhece que a gente tem um propósito, ele nos escolhe porque ele se sente mais acolhido. Sim. Então, a responsabilidade social destaca a empresa no mercado, porque se eu tenho um olhar diferente para os meus colaboradores, tenho um olhar diferente para a comunidade como um todo, e no nosso caso a gente quer devolver para a sociedade aquilo que nós recebemos como privilégio, que é o acesso à informação, intuitivamente, no subconsciente de quem compra, ele vai falar assim, bom, se eles têm um olhar carinhoso para os colaboradores, para a comunidade como um todo, eles vão olhar o meu ambiente, eles vão olhar a minha necessidade com mais carinho. E é exatamente o que a gente faz. A gente olha realmente com mais carinho. Porque a gente tem essa ciência. Eu não vou fazer um pentest para uma empresa simplesmente por fazer. A gente faz um pentest, olha, empresa, você tem uma vulnerabilidade aqui que precisa ser tratada e esse é o risco, e tem todo como se fosse para a gente. É igual, eu acho que responsabilidade social, eu adoro comer. Então é igual a quem cozinha para comer, né? Porque tem que se deliciar. Aquele que faz uma comida por fazer só para vender, aquela comida não é gostosa. Então eu acho que a responsabilidade social tem isso também, né? Traz esse benefício, né? De você, exatamente, de trazer a essência da empresa
no que ela realmente faz com carinho. Ai, que legal. Eva, muito obrigada pelas suas palavras. Essa era a nossa última pergunta e eu gostaria de deixar aqui aberto para você, se quisesse abordar algum outro conteúdo um pouquinho mais a fundo, que a gente talvez nas perguntas não tenhamos passado, ou apresentar algum conteúdo, né, que você acha pertinente para as pessoas que estão nos assistindo, para que elas tenham mais conhecimento, né? Então, o que você quiser nos passar aqui um pouquinho a mais, a gente agradece. Tá ótimo. Muito grata pela oportunidade. Adoro muito falar sobre esse projeto. É a menina dos meus olhos. Eu fico super feliz todas as vezes que eu falo dele. E dentro de casa é assim também. Todos nós, colaboradores da AIBLES, tratamos as coisas com muito carinho. E a gente vê que quando alguém chega e não tem esse DNA, ele nem fica. Ele vai embora, ele fala, nossa, só tem dois aqui, eu vou embora. Mas empresas, torne o que você faz um propósito de vida. Vender por vender não sustenta, né? Fazer por fazer não sustenta. Então, ter um propósito no que você faz, lembrar que pessoas estão ali no centro da questão como um todo, é super importante. Como AIBLES, é muito importante cuidar da sua segurança, né? Olhe com mais carinho. Neste momento, principalmente de construção de budget, além de colocar no seu budget um investimento de responsabilidade social, também coloque um investimento em segurança digital, porque o que a segurança está diretamente ligada ao seu negócio final, a fazer com que o seu negócio aconteça. Uma fraude pode colocar a reputação da sua empresa em jogo, pode expor a sua marca e você pode ficar fora do jogo pela exposição que isso pode causar. Pais, né, responsáveis, olhe para os seus filhos com comunicação, com cumplicidade. Os valores não mudaram, mesmo que você não conheça de tecnologia. Se você fala para o seu filho, se você quer conhecer quem é o amiguinho da escola, exatamente, se não acredita na causa, realmente não faz sentido. Exatamente, é isso aí. Pais, se você precisa conhecer o amiguinho da sua filha, do seu filho, pessoalmente, por que ela vai se relacionar na internet sem ninguém saber? Né? Se a gente, como pais, quando nós crescemos, a gente teve que conquistar a confiança dos nossos pais para conseguir ter uma cópia da chave da casa. Por que então eu não vou saber ter esse vínculo de confiança do que é que o meu filho faz ou deixa de fazer? E, por favor, muita atenção aos filhos do quarto. O seu filho trancado no quarto pode ser alguém que está sofrendo bullying, que está sofrendo alguma opressão, ou está fazendo bullying com alguém. Nós, responsáveis, somos responsáveis não só por esses serizinhos que estão no mundo, não só por educá-los, mas a gente responde civil e legalmente por tudo que eles fizerem. Então a gente pode ser processado pelo bullying que o nosso filho fez para alguém. Então é importante ter esse olhar carinhoso, saber o que os meus filhos estão fazendo na internet e o que eles acessam e se eles não estão sendo vítimas de nenhuma opressão ou violência, a gente não sabe. Exatamente, os primeiros amigos dos filhos são os pais. Exatamente, perfeito, Maria Aparecida. Ter todo esse diálogo com eles, né? Sim. Eva, mais uma vez, muito, muito obrigada por essa conversa, que foi riquíssima. Espero que a gente tenha conscientizado mais empresas, né, a pensarem na questão da responsabilidade social. E o que foi muito tratado aqui, que as empresas são feitas por pessoas. Sim. Então, que as pessoas, enquanto cidadãos mesmo, a gente tenha em mente que promover, né, a prática da responsabilidade social é importante. E levar para os nossos ambientes de trabalho. É algo muito importante para a gente se desenvolver e ter esse olhar mesmo para dentro. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo seu tempo, por aceitar esse convite. Eu acredito que foi uma conversa muito rica
E você é uma Que pessoa bom. incrível. Muito obrigada. Eu agradeço a todos vocês que tiveram paciência de nos acompanhar aqui. E se quiserem mais informações sobre a Aiblis, acessem www.aiblis.com.br e lá vocês encontram também os meus contatos para que a gente possa explorar um pouco mais sobre o assunto da responsabilidade social, sobre o Sec4Kids, sobre a Aiblis mesmo, segurança digital. Muito obrigada a Muito obrigada. todos. Até Pessoal, mais. Tchau. tchau, tchau. Pessoal, uns recadinhos finais. O nosso vídeo ele fica salvo no nosso perfil. Então, quem quiser marcar alguns amigos para que esse conteúdo que a gente falou aqui se dissemine para mais pessoas, né? Foi uma conversa importantíssima. Faça isso, tá bom? Fica no nosso perfil, então, o nosso vídeo. E caso queiram acompanhar também as próximas publicações, nós teremos muitas outras lives. Continuem nos acompanhando nas nossas redes sociais. Gente, um forte abraço, muito obrigada pelo tempo de vocês e espero revê-los em breve. Beijão, tchau, tchau.